Está na hora do Café Missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Muito boa tarde, 1h19 deste 9 de junho de 2015. Ontem eu falei aqui sobre o Fundo Municipal de Cultura, 23 trabalhos inscritos, e de forma a lamentar, a gente toca no mesmo assunto de hoje, dando de forma até estupefata a notícia que estão reabertas as inscrições para o Fundo Municipal de Cultura. A Secretaria da Cultura de Santo Ângelo emitiu uma nota ontem, a partir da assessoria de imprensa da Prefeitura, informando então que estavam reabertas as inscrições de projetos para o Fundo Municipal de Cultura. Abre aspas. Em virtude de um problema administrativo, os projetos poderão ser inscritos até 30 de junho. 23 projetos já foram inscritos até o prazo regulamentar estabelecido, que seria o último dia do mês de maio. Como o último dia caía num domingo, oficialmente o último dia seria na sexta-feira, dia 28. Muita gente correu, e correu mesmo, para inscrever os seus projetos no prazo estipulado. Essa nota não diz que problema administrativo foi esse, e eu resolvi, na manhã de hoje, ir atrás dessa informação. É de se lamentar, meu querido Thiago Meyer Mendes, o motivo. Eu tenho que explicar um trâmite legal aí. Existe na administração pública, em Santo Ângelo, uma secretaria que concentra todos os papéis. A publicação de editais, a documentação necessária para projetos, enfim. O que ocorreu? Alguém dentro da Secretaria Geral da Prefeitura não lembrou, ou esqueceu, ou passou batido na publicação do edital em meio impresso, ou seja, não enviou para o Jornal das Missões, que, por incrível que pareça, é o órgão oficial do município, e não publicou. E daí, cara, como é que fica as pessoas isso é um problema do nosso país, enfim, eu não sei, de que as desorganizações, elas estão acima da organização. Ou mesmo assim, por exemplo, existe uma espécie de uma ditadura dessa desorganização sobre quem cumpre prazos, é só de se lamentar, né, Thiago? Boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde aos nossos ouvintes também. Isso me pegou de surpresa quando eu fiquei sabendo hoje pela parte da manhã, tanto pelo Facebook quanto pelo site da Novos Horizontes. E isso é uma pena. Primeira coisa, para te deixar claro, quem já se inscreveu continua ok. Continua ok. Isso é importante que todo mundo saiba, né? Porque pode haver uma nova corrida. E é uma pena que quem correu para se inscrever, porque o prazo realmente era curto, principalmente para aqueles das obras literárias, que Exatamente. Foi trazido aqui pela Marjorie sobre essa questão, que já tinha que estar tudo pronto, ou quase pronto. E essas pessoas serão penalizadas por isso, de uma forma ou de outra, né? Porque entrando mais concorrentes, claro que a concorrência é interessante, claro, e tudo isso. Não, a questão, por exemplo, o prazo para se fazer o trabalho se diminui, na verdade, para quem, né, por exemplo, claro. Se alguém que estava preparado para, durante esse mês já começar, se caso vencesse o edital, ele não poderá começar o seu trabalho efetivamente. E sem contar outra coisa, né? Quem já entregou o projeto perdeu um mês. Exatamente. Que quem sabe esse mês poderia fazer diferença numa correção ortográfica ou num novo pensamento, alguma outra visão, que até poderia ser a diferença entre perder e ganhar. E isso faz muita diferença. Então, na verdade, quem está sendo penalizado são esses que cumpriram o prazo. E isso que tu falou, acaba se tornando essa ditadura de desorganização. Porque se penaliza quem é organizado em prol de quem é desorganizado.
Daí o que acontece? E essa burocracia necessária, porque isso estava em todos os meios. Claro que legalmente precisa esse edital impresso, mas é uma pena que não se possa fazer de outro jeito, algo que tinha tido visibilidade, que tinha tido mídia na rádio, que tinha tido mídia na internet. Eu acho que tinha alcançado quase todo o seu público, né? Então, muitas vezes essa mídia impressa vai alcançar muito pouca gente, e quem vai se valer é aquele que estava faltando um pouquinho e vai conseguir encaminhar o seu projeto. Essa questão eu nem vou entrar nessa questão do porquê que existe uma alternância de poder aqui em Santo Ângelo, além do poder, esse poder executivo. Normalmente o jornal que publica os editais, isso é uma infeliz coincidência, pode ser, né? O jornal que publica os editais sempre é o jornal contrário ao governo. Isso é uma coisa que, se a gente analisar nos anos atrás, aí, isso é uma sistemática, né? Uma alternância também, assim. Mas esse é outro assunto. Eu submeti agora pela manhã a leitura do Thiago de um artigo publicado no site Sul 21, que, por sinal, eu recomendo. Uma leitura de um jornalismo independente feito aqui no Rio Grande do Sul, com a participação de representativos jornalistas e pessoas de diversas áreas que publicam artigos ali no Sul 21. Eu gosto de ler diariamente, assim, que é uma visão bem oxigenada, né, do que está acontecendo. Pois foi publicado um artigo assinado por Paulo Nogueira, com o título O Desespero Impotente da Ombudsman da Folha de São Paulo. Para quem não sabe, Ombudsman é o profissional que é contratado. Aqui no Brasil surgiu pela Folha e praticamente só a Folha tem há mais de 25 anos aí. Uma pessoa que é encarregada de ler o jornal e apontar questões que ela julga que o jornal não está fazendo certo, vamos dizer assim, né? Ou seja, apontar os erros e identificar questões, ouvir os leitores e tal. Pois a Vera Guimarães, que é a atual ombudsman da Folha, ela no domingo ela fez uma espécie de um desabafo, mas de outra forma ela, sem querer, acabou por decretar praticamente a morte, o final da Folha de São Paulo. Isso é uma notícia dentro dos meios de comunicação no país alarmante, né? Claro que é uma visão subjetiva disso também, Thiago, mas refere-se especificamente à diminuição do volume do jornal, né? Para quem aqui em Santo Ângelo, por alguns períodos, a Folha foi vendida aqui. Eu comprei aqui na Banca do Passarinho, depois tinha uma distribuição aí através de via aérea, que conseguia chegar no mesmo dia aí. Eu não sei como isso está hoje. Eu sei que ainda existem assinantes da Folha, mas eu não sei se eles estão recebendo efetivamente o jornal impresso no dia aqui, por a questão do aeroporto. Mas enfim, o jornal está impresso, está chegando ao fim, cada vez mais. Há pouco tu fez uma referência aqui, antes da gente entrar no ar, em relação ao jornal O Sul, né? No dia que o Sul circulou a sua última edição, ele praticamente não chegava até esse nosso interiorzão aqui. Mas é um jornal da Rede Pampa de Comunicação, que foi extinto. O primeiro no país que abandonou a versão impressa foi o Jornal do Brasil, já há um bom tempo e tal. E agora, Thiago, eu não me faz a mínima falta. Jornal impresso, sinceramente, assim, eu não estou aqui porque eu trabalho num meio exclusivamente eletrônico e com toda essa ligação que a nossa estrutura aqui hoje tem com a internet, mas eu não me faz falta nenhuma. Eu me sinto melhor sem papel. Daí tem uns que dizem que não, que eu tenho que pegar o jornal. Fábio, isso é uma relação que nós temos com o tempo, né? O tempo mudou muito seu valor. Antigamente,
uma hora equivalia a um período e atualmente uma hora equivale a outro período. Né? Einstein já diria que o tempo é relativo e tudo isso. Mas por que eu digo isso? Porque antigamente nós podíamos esperar um dia, às vezes 3, às vezes uma semana para receber uma notícia sobre alguma coisa. Nós não nos importávamos se as coisas demorassem para chegar. Tanto. As coisas não eram tão urgentes. O fato que aconteceu em Santa Rosa não nos afetava de uma forma instantânea, normalmente. Atualmente, o que acontece no Chile, na China, principalmente, como exportadora majoritária para o Brasil, nos afeta. Então, nós não podemos mais esperar, às vezes, se agora de manhã eu terminei de ler o jornal, do momento que eu vou ler o jornal até às 7 horas da manhã do dia seguinte, muita coisa vai acontecer. Então, as pessoas começam a ver isso como uma perda de tempo. Eu não estarei mais informado o suficiente. E isso também é porque os jornais, eles insistiam em ter muitas coisas que às vezes não levavam a lugar nenhum. Como, por exemplo, esse tempo atrás eu critiquei aqui, a 0 Hora tem uma folha inteira de obituário, por exemplo. Isso é algo extremamente arcaico, que leva ao que quem lê o obituário ainda. Então, o obituário de Porto Alegre ainda, né? Sim. Então, qual é essa questão? Nós estamos... E realmente, a internet repensou a vida das pessoas e mudou os valores das pessoas. E um deles é o tempo. Então, nós temos que... Com certeza, os jornais estão percebendo isso. E a publicidade que se faz no jornal alterou muito. Ele até cita isso. O interessante é o seguinte. O público que... alvo, vamos dizer assim, do jornal hoje, ou quem consome jornal hoje, é um público de adulto a idoso. O jovem efetivamente não acha graça em pegar alguma coisa impressa. Ele gosta de ler o conteúdo ou compartilhar o conteúdo com o seu smartphone. Os anunciantes, então, estão recebendo a notícia que eles não queriam receber. Ou seja, estão anunciando em jornais para um público que não é o deles. Eles querem vender para os jovens. E isso que está deixando o mercado publicitário também passando por uma revolução. Ele está assustado, porque por que eu vou investir tanto dinheiro assim no impresso se eu não vou ter o retorno que eu espero? Se o público, meu público-alvo não está sendo atingido. Fábio, isso também tem a ver com uma nova relação. Que antigamente, a diferença da publicidade no jornal, eu não sou especialista em publicidade, né, mas para uma publicidade virtual é o quê? Se eu olho uma coisa no jornal e eu acho barato, até o fato, entre eu achar barato e eu ir até o local, comprar ou mesmo acessar a internet, eu vou ter todo um tempo de repensar essa compra, reavaliar se ela é útil para mim, etc, etc. E se eu estou lendo um jornal virtual com o alcance do cartão de crédito na ponta dos meus dedos, num tablet, ou num smartphone, ou num computador, eu leio um celular em promoção. Eu penso, mas eu podia trocar o meu celular, e vou lá e compro impulsivamente. Porque quando eu clicar lá na propaganda, em menos de 1 segundo eu já vou estar direcionado. Eu só vou precisar colocar o meu cadastro ali, que vai levar 1 minuto. Se já não tiver tudo armazenado, exatamente, como depender de determinadas contas hoje que existe, a conta da Apple é assim, tu habilita ela a compartilhar dados ali no momento de uma compra. O Google Chrome também já tem isso. Então você pensa, não há mais tempo de pensar nem o que está comprando. E isso se faz muito na publicidade virtual. Você pode ver até, você falou esse tempo atrás que antigamente os sites eram estáticos e parados ali, não mudavam muito. E agora eles ficam saltando coisas para você. Eles chamam muito mais atenção. De repente surge alguma coisa, para ti é importante, tu vai lá e compra, sem sequer pensar, e logo depois você pensa, puta, isso aí é uma coisa realmente que não tinha importância nenhuma, só parecia importante. Mas eu continuo a dizer aqui no nosso torrão, isso ainda tá para acontecer. Eu não sou vidente, mas eu acredito que os 2 últimos jornais da face da Terra, eles estarão em Santo Ângelo. Eu tenho, assim, não uma convicção, mas eu imagino que
por essa visão arcaica ainda que domina grande parte. E pelo colunismo social, né? Como é que tu vai poder recortar a foto do jornal se não tem mais essa jornal? questão também. Não dá pra recortar da tela, né? 1h34. Fábio, só uma Sim. coisa, voltando só essa mudança, para não perder o momento, essa mudança de poder da política e do jornal, me faz perguntar como nós vamos viver num Estado democrático de direito se nós aceitamos essas passárgadas, né? Onde os amigos do rei definem o que é importante. Então, é algo de se pensar. Nós vivemos falando em Estado democrático de direito, em mudar a democracia, em reforma política, mas nós ainda aceitamos essa questão dos amigos do rei decidirem o que é melhor na nossa política da cidade. Imagina o que nós aceitamos na política federal. O Café Missioneiro faz o seu primeiro intervalo, 1h35 agora, e a gente já volta. A melhor, seu rádio. A gente falava há pouco sobre o jornal impresso e o interessante, assim, agora a gente vai usar um exemplo de uma coisa quentíssima que possivelmente vocês deverão saber nas próximas horas. Certamente é um dos espaços aqui no Brasil que está se discutindo nesse momento uma coisa que está acontecendo nos Estados Unidos, mas que pode refletir aqui. Do que eu estou falando? Da capa da principal matéria, da principal notícia de hoje do New York Times. Traz na sua capa que nos Estados Unidos está ocorrendo uma grande discussão, um grande debate, na verdade, que é diferente de uma discussão, entre os representantes das igrejas evangélicas e os ativistas gays, a respeito justamente dos direitos dos homossexuais nos Estados Unidos. Quando eu vi essa notícia, a primeira coisa, Tiago, é transpô-la aqui, para o nosso Brasil, para o nosso momento. No final de semana ocorreu em São Paulo a parada gay com 2.000 pessoas, pipocam imagens aí, daí entram as redes sociais e tal, gente daqui de Santo Ângelo, gente de qualquer lugar opinando sobre isso, sobre o seu posicionamento e tal. Mas a diferença desse debate lá, que os representantes das igrejas e os ativistas estão sentados à mesa para conversar, com todo o respeito. Seria mais ou menos aqui no Brasil como tentarmos colocar o Jean Willis, aquele, e o Marcos Feliciano na mesma mesa. Será que eles sentariam? Não sei se tanto de um lado quanto de outro eles se respeitariam. Não, esse é o problema. Aí que tá, essa que é a questão. Eu acho que gay merece respeito e evangélico merece respeito. Com certeza. Porque o que a gente enxerga é que não rola respeito mútuo aí. É uma espiral de ódio, né? Quando não importa quem começou o discurso, aí vai ter sempre, um vai discursar contra o outro, daí o outro vai tentar profanar imagens sagradas, etc. E isso vai se tornar mais um motivo para odiar. E aí se vai nessa questão de nunca o outro vai aceitar as suas derrotas, etc. Nunca o outro vai aceitar o que o outro fez. Mas é importante, assim, Fábio, quanto a isso, não se trata de melhor ou pior, mas a sociedade norte-americana está acostumada a uma realidade de debates. Eles debateram sobre o direito de voto da mulher na década de 40, sobre o direito dos negros na década de 60 e 70, e agora debatem sobre essa questão dos homossexuais. Então eles são acostumados mais. A questão do voto das mulheres foi imposto por Getúlio Vargas, né, toda uma relação internacional do Brasil. E por causa da ONU também.
Em segundo lugar, o Brasil, os negros fazem parte da construção do nosso país, então nunca foi um motivo de se pensar em direito de branco e negro, um apartheid mais duro como esteve nos Estados Unidos. E só que aí que entra, a nossa população está cada vez mais evangélica e também mais homossexual, assumidamente, né? Então tá havendo dois lados da força que estão fazendo um cabo de guerra. E até onde isso vai aguentar, na verdade, só tem a acabar com eles mesmos, né? Então não é interessante que fique se discutindo e fique se ofendendo, mas sim que se lute por direitos iguais. E isso muitas vezes vai dar por aceitar ir lá conversar com outro, aceitar dizer, não, algumas coisas eu fiz errado, algumas coisas estão erradas. Só se vê esse Papa, né? Que ele falou para um transexual, o Papa Francisco, Deus te aceita do jeito que tu é. Isso que é a maior prova de que há sim hoje uma tolerância religiosa, e se o maior nome de religião do mundo, porque é o Papa, a maior figura simbólica religiosa do mundo viva hoje, consegue fazer isso porque às vezes as pessoas, na sua individualidade, não conseguem aceitar o diferente. O debate de ideias se transformou numa guerra de ideias. Ao invés de tu... E o problema da guerra é que existem inimigos. As pessoas se posicionam aí, né, um a favor e o outro contra, e eles não conseguem conversar. Eles querem combater. E isso que dificulta o próprio entendimento. Aonde deveria existir o diálogo, existe a briga. E daí não rola uma solução, porque existe aí a expectativa de que alguém vença essa guerra que foi criada. Primeiro que se cria a ideia de nós e eles, né? Se cria essa divisão clara. Somos nós contra eles, não somos nós conversando com eles. E outra questão é que quando se vai para um debate, você tem que estar disposto a mudar de opinião. E isso não é uma realidade nas pessoas. Elas vão para discutir. É um debate até enquanto a outra pessoa respeitar e aceitar a minha opinião. A partir daí é uma discussão, porque senão eu vou ter que... Tu não tem que ter vergonha de admitir que tu pode mudar de ideia. Com certeza, e isso é uma virtude, né? A grande diferença entre o sábio e o ignorante é que o ignorante nunca mudará de opinião, né? Então nós temos que saber que uma pessoa entre 7 bilhões pode ditar toda a verdade. Que complexo de Deus é essa, né? É esse. Eu vou dizer como vai ser a conduta, etc, etc. Quem sou eu para poder dizer isso? Pois no site da Novos Horizontes eu fico contente às vezes de encontrar uma boa história e encontrar um feedback dos nossos internautas, do pessoal que curte o nosso conteúdo, pois desde segunda-feira, ou domingo de noite, já começou, domingo de madrugada, a pipocar e compartilhar, enfim, a imagem de um erro que ocorreu ao vivo durante o programa, como é o nome mesmo? Superstar. E aí eu vi aquilo, eu não vejo o programa, né, mas vi aquilo, esse videozinho curtinho ali, que eles começam uma música, a banda se dá conta que não é aquela música, a banda vai tocar, daí começam de novo e tal, provando que é playback e tal. Discutir isso é também uma coisa assim, meio que chover no molhado, né? Sempre se fez playback e tal. A questão é um playback num concurso de virtuoses, né? Para mostrar que os caras são bons. É a mesma coisa que contratar o Matheus Rasta para tocar, o Matheus Rasta lá, botar aquela camisa bonita, azul, que ele vem de vez em quando aqui, ele se preparar tudo para tocar e botar uma gravação do Rasta Blues lá, antiga, né? Quando a voz dele não tinha esse pigarro todo, né, Matheus? Tá, então, eu já tô... Mas o interessante foi na nossa postagem de hoje que o Carlos Gerbasi, meu ex-professor na Famecos, e ex-baterista e letrista dos Replicantes, ele contou uma história, e essa história eu coloquei na nossa postagem, pois ele contou que em 1986
os Replicantes tinham estourado para todo o Brasil aí com o Surfista Calhorda. Tocava mesmo isso, era incrível, tu vê rádios mais calminhas, assim, tocando o Surfista Calhorda, né? Que é Diz muito sobre Porto Alegre. Música, né? E é uma música pesada, vamos dizer assim, né? É um punk, né? Pois então, daí ele contou que foi convidado para tocar no Chacrinha, naquela época, mas já todo mundo sabia, no Chacrinha era playback direto. Não sei se chegaste a ver algumas imagens da época. Daí tem umas muito engraçadas do baterista da banda, porque o baterista tocar playback não tinha uma bateria montada. Entrava o baterista só com uma tarola, carregando a tarola, e ficava fingindo ali que estava tocando alguma coisa, né? Mas isso era divertido para os músicos, né? Todos daquela época, o rock brasileiro que estava surgindo, foi lá, Titãs, Barão, Capital, todos esses foram. Pois os Replicantes resolveram não ir, porque eles tocavam mal, mas tocavam, né? Que é diferente. E o Gervásio então contou toda essa história e de uma certa forma a gente nota de um certo arrependimento dele, né? Porque, por exemplo, tem os Cascaveletes, foram. E tocaram também no programa da Angélica, né? E daí imagina tocar aquelas músicas com aquele conteúdo absolutamente maluco dos Cascaveletes tocando para criança, né? Isso tem vídeo aí na internet e tal. Mas então... Os Cascaveletes tiveram trilha sonora em 2 novelas da Globo, né? Uma das 7 e uma das 8. Hoje os Tia Garotos superaram eles, estão na 4ª aí, né? Eu fiquei sabendo que tem uma música aí. Matheus, tu curte o... Não? E agora tem uma da Xana Miller. Não tô ligado. Não tá ligado? Então tá bom. Tá bom. Pois, então fica essa história, né, do playback aí num programa musical. E, o que tu acha disso, cara? O certo não era ter, né? Mas é que a gente sabendo de toda a estrutura envolvida, tudo que tá ali, até no playback erram, imagina tocando ao vivo. Mas a ideia me parecia que esse tipo de programa tinha uma ideia de ser como os antigos festivais eram, para descobrir novos músicos, etc, e lançar eles, como os festivais, principalmente na época da ditadura militar, foram, né? Para mostrar novas ideias, novas pegadas musicais e tal. Mas o que acaba mostrando? Que, na verdade, tudo isso é um apadrinhamento, né? Como a temporada passada do TUF Brasil, que todo mundo sabia o resultado antes de começar a temporada, porque vazou o resultado. E agora nós cada vez mais sabemos que eles estão decidindo quem vai ser os ídolos, porque essas pessoas são sim ídolos. Não dá pra falar que não, porque se não para tocar, é só pensar no sucesso que aquela banda Malta fez ano passado no Brasil pelo Superstar. Então, quem é o empresário das pessoas e quem está se beneficiando realmente disso, além dos músicos? Então, com certeza, há muito mais interesses envolvidos nisso e por isso que eles não podem errar. Sim. Algumas bandas têm, e inclusive uma das bandas, a banda que foi a privilegiada, entre aspas, pelo playback, é uma banda que é uma das preferidas já. E é uma das bandas preferidas da Globo. E se fosse por virtuosismo, não ia estar o Thiaguinho, tão pouco o Paulo Ricardo lá, né? Então isso já começa a mostrar eu não sei quem é o Thiaguinho. Que o programa é um pagodeiro. Sim, tá. Então isso, a Sandy ainda se salva porque ela fez faculdade de música, pelo menos. Então, entende alguma coisa, mas o Paulo Ricardo, do jeito que tá... Não, mas o Paulo Ricardo representa uma... Né, Não, mas só ver ele falando. Tu vê o programa, então. Muito bem, então é isso. Ó. Agora são 13 horas e 52 minutos, que é o horário mágico aqui na Novos Horizontes, né, Matheus? É sempre, os comerciais são 13h52, 14h52, 15h52, não tá aí no teu roteiro? Não tá? Tá? 13h40? 13h52. 13h52. Não, tá certo. Tá. 13h50. 14h52 também, né? É brincadeira. É isso aí. Tá bom.
Muito bem, então o Matheus Rasta está por aqui, mas ele volta à noite, ele só deu um oizinho agora. A Novos Horizontes aqui tem novas canções na programação. A gente está aqui, o nosso grande objetivo é manter a bola picando aqui, não? E um conteúdo alegre, contente aqui. Meu querido Thiago Meyer Mendes, tu tá devendo, faz 2 semanas que ele não escreve nada. Tá pronto o texto, Tá eu pronto? envio hoje. Uhum. Daí vamos pedir pro Fábio publicar. Tá, né? não, publicaremos. Muito bem, então amanhã o Café Missioneiro conta com a participação do professor da URI, do curso de engenharia, que estará aqui comigo. A gente vai conversar sobre algumas questões envolvendo esse curso da nossa universidade. Na quinta-feira, já temos praticamente a confirmação da presença do secretário Marcos Matos, que estava para vir hoje aqui, mas ele teve um compromisso, então quinta-feira estará conosco. Meu boa tarde e até amanhã. A melhor do seu rádio.